Pessoal, saudações! Vamos que vamos em mais um vídeo, pois hoje vamos falar sobre o romantismo, hein? Eu sou o professor Felipe Vilela e segue a vinheta! Roda aí, Mirão! Português em minutos! Pessoal, antes de mais nada, hein? Se inscreva lá no canal, ative o sininho e dê um joinha, ok? Combinado? Então hoje vamos falar sobre o romantismo. E o que foi o romantismo? O romantismo, galera, foi um movimento artístico que surgiu na Europa, lá no século XVIII. Mais especificamente aí na década de 1770 e durou aí até o século XIX, mais ou menos. Esse movimento, pessoal, influenciou a literatura, a pintura, a arquitetura e também a música. Lembrando, tá, que durante todo esse período que o romantismo durou, a sociedade evidenciou o que foi chamado de espírito romântico, né? Uma atitude e visão aí de mundo centrada no indivíduo, que tinha como objetivo se diferenciar dos pensamentos do iluminismo, que colocava a razão como centro do mundo e até pregava aí a objetividade. Só para ficar um pouquinho mais claro, galera, em grande parte aí do século XIX, né, o romantismo tinha esse espírito aí romântico, né? Produziam aí teorias filosóficas e também obras de artes bastante subjetivas. Os romancistas, né, tinham a intenção de retratar o drama, as emoções humanas, os amores trágicos e todos aqueles ideais utópicos, ok? Agora vamos para o contexto histórico. O romantismo, ele surgiu durante a Era das Revoluções, período aí compreendido aproximadamente entre 1774 e 1849 aí, na qual ocorreram diversas transformações políticas, sociais e também econômicas no Ocidente, como a Revolução Industrial e até mesmo a Revolução Francesa. Tais transformações, galera, ultrapassaram o campo artístico e teve aí imenso impacto na filosofia e em toda a cultura ocidental, né? Que passou a aceitar a emoção e os sentimentos, aí, os sentidos, como uma forma válida de experimentar a vida. E agora, galera, só para ficar um pouquinho mais claro, né, teve uma grande influência também, né, das revoluções que vocês conseguem perceber aí através de algumas características aí de idealismo e também de rebeldia, né, que foram marcantes nas obras produzidas neste período. Da mesma forma, o escapismo e o subjetivismo que valorizavam mais os sentimentos individuais do que aqueles coletivos, né? E como consequência disso tudo aí, teve o desgosto com a situação social. Também podemos apontar aí como uma influência desse período histórico aí no romantismo, tá? O individualismo, pessoal, também era outro aspecto desse movimento. Era uma característica da burguesia dessa época, que acabou aí tornando-se mais evidente a partir das revoluções do final do século XVIII. Eu vou entrar com vocês aqui nas principais características, tá? Para que vocês tentem aí levar em consideração, né? Sempre que o romantismo ele buscava se afastar dos valores tradicionais, que queria, né, se libertar aí da visão objetiva, né? E a maioria de suas características são oposições diretas a esses preceitos. Vocês têm aí como informação a liberdade de expressão e de criação, né? As regras externas não importavam aí nesse romantismo. As obras desse movimento têm como principal objetivo retratar e valorizar o eu. Por esse motivo, pessoal, que os autores sentem que têm total liberdade para expressarem aí seus sentimentos e visão de mundo de forma como desejam, tá? É importante considerar também
que os pensadores e até esses artistas, né, românticos frequentemente recorriam à imaginação na produção de suas obras. Na literatura, por exemplo, né, a gente vê que o objetivo não era descrever o mundo como ele é, mas sim, galera, como ele poderia ser. Rebeldia e idealismo. Os autores do romantismo, pessoal, tinham uma visão de mundo completamente idealizada. A realidade para esses autores era considerada aí desesperadora, já que eles, né, enxergavam as regras do mundo moderno como limitações aí ao crescimento pessoal, político e também artístico. Para vocês terem uma ideia, para eles a pátria, a mulher e o amor são vistos não da forma como são, mas como eles acreditam que deveriam ser. Por esse e tantos outros motivos aí, a pátria é sempre perfeita, a mulher é sempre retratada como a virgem, frágil, bela e submissa, além de outras características aí, dela ser totalmente inatingível, né? O amor é espiritual, geralmente é inalcançável e a causa de grande sofrimento. Assim, os artistas românticos eram idealistas, né? E frequentemente se retratavam como heróis rebeldes, à margem da sociedade, né? Passaram a ver o seu trabalho como uma forma de promover a mudança. E por todos esses motivos, pessoal, era comum que a arte romântica também retratasse as injustiças sociais e também as opressões políticas daquela época, tá? Individualismo. Os autores do romantismo nesse momento consideravam que eles e seus sentimentos estavam no centro do universo. Na visão desses romancistas, seus desejos, paixões e também frustrações são mais importantes do que os acontecimentos externos. Eles davam grande ênfase às suas características e também experiências pessoais, que geralmente eram definidas por sentimentos e total emoções. Dessa forma, pessoal, as obras românticas eram também marcadas por um forte subjetivismo que retratava de forma fiel a visão de mundo destes autores. Nacionalismo. Muitas obras do romantismo exaltam aí os feitos dos heróis nacionais, né? Resgatando o passado dessas nações, principalmente, galera, o período medieval. Também é comum aí você verificar a valorização da pátria, valorização da natureza. Para os romancistas, a natureza consistia em uma força incontrolável e totalmente transcendental. O autor romântico é fascinado pela natureza, galera. Ele descreve as paisagens exóticas, né? E também a usa como característica para exaltar a sua nação. Além disso, o autor romântico transforma a natureza em um personagem que reflete o eu. Portanto, galera, ela assume aí as emoções como tristeza e também esbanja exuberância aí diante da alegria e das conquistas aí do indivíduo. Pessimismo e escapismo. Os romancistas, galera, frequentemente ficavam impossibilitados de realizar os desejos do seu eu, né? Isso acabava gerando uma forte angústia, frustração, desespero e uma total tristeza, além de outras emoções, né, que acabavam aí caracterizando este estado de espírito como chamado mal do século. Um fator gerado aí por esse pessimismo existente é a fuga da realidade que o autor não consegue suportar. A causa dessa frustração, pessoal, vem do contexto histórico, né? A Revolução Francesa, ela promoveu mudanças, mas essas mudanças não deixaram aí os homens satisfeitos, né? E nem realizou os seus desejos. E dessa forma, ele sente a necessidade de escapar dessa realidade. Devido a isso, pessoal, o final de muitas obras aí desse período
traz a saída encontrada pelos autores aí como uma tristeza total e também um desejo grande de fugir dessa realidade, né? Como morte, suicídio, fuga para a natureza ou até sair aí da sua própria pátria, tá? Sentimentalismo. A ênfase nas emoções pessoais é uma das principais características do romantismo. O autor, galera, expressa não só os sentimentos, né, dos personagens, mas também a sua própria percepção da situação e da sua vida. Gerações do romantismo. O romantismo, pessoal, pode ser dividido em 3 gerações que possuem algumas características que as diferenciem, tá? A primeira geração. Quando o romantismo surgiu, os autores ainda mantinham seus textos, né, algumas características clássicas, seguindo aí regras da produção literária referentes aí ao período. As obras desses períodos abordavam a natureza, o país e também idealizavam tudo como maravilhoso, né? Por isso, alguns estudiosos chamam essa geração de nacionalista. Em Portugal, os temas mais frequentes eram o nacionalismo, o romance histórico e também o medievalismo. No Brasil, esse apego no passado aí era visto no indianismo, ok? Segunda geração. A segunda geração, galera, é um período conhecido aí como ultrarromântico, em que o mal do século tem um papel de destaque e as obras acabam sendo mais pesadas, né? Até pela temática. As principais características aí, as que são mais marcantes, são o exagero, o subjetivismo e também o ato da ampla emoção, tá? As menções ao tédio também e o desejo de morte também são frequentes. Terceira geração. Nesse período, os escritores quebraram aí regras da literatura. Os poemas, eles começaram aí a ser escritos de maneira totalmente diferentes e também utilizavam-se a prosa aí para aparecer mais as palavras que antes, né, não eram utilizadas na literatura. Ou seja, as palavras mais usadas pelo povo daquela época. Nessa geração, os autores também começaram a falar de questões sociais. Foi o primeiro passo para o realismo, próximo movimento literário em questão. O romantismo no Brasil. O romantismo chegou ao Brasil aí no início do século XIX, tá? O marco inicial para isso tudo foi a publicação do livro Suspiros Poéticos da Saudade, de Gonçalves de Magalhães, lá em 1836, tá? No entanto, galera, o romantismo brasileiro, ele apresenta algumas características diferentes aí do romantismo europeu. Para vocês terem uma ideia, lá na Europa, as obras eram mais as temáticas medievais, né? Era muito comum isso. Já, né, aqui no Brasil, nós trabalhamos mais em cima do resgate do passado, né? Que chegavam aí dos nossos ancestrais. Quem são eles? Os índios, ok? Para vocês terem uma ideia, pessoal, o romantismo brasileiro é marcado pelo indianismo, né? E também o culto à nossa fauna, à nossa flora. Também se encontram presentes aí o regionalismo e também o sertanismo. Não confundam, hein? Para vocês terem uma ideia, galera, alguns personagens são retratados como típicos brasileiros, né? E também tentando demonstrar aí todo o folclore característico de cada região, os seus costumes e os seus locais, tá? A literatura desse período, ela também retratava aí as lutas políticas e sociais aí, né, existentes em nosso país, como também o movimento abolicionista. Também não podemos esquecer, galera, que devido à época começavam a surgir alguns problemas urbanos relacionados à relação delicada entre indústrias e operários, tá? Assim como a corrupção e também o materialismo, tudo bem? Principais autores do romantismo brasileiro. Vamos iniciar então com Gonçalves Dias. As principais obras são Segundos Cantos, Últimos Cantos, Os Timbiras e Cantos.
Temos também, pessoal, Álvares de Azevedo com Lira dos 20 anos e Noite na Taverna, tá? Outro da nossa lista é Casimiro de Abreu com Primaveras, tá bem? Outro cara importantíssimo, hein? Castro Alves. Esse cara vem com Espumas Flutuantes e também Os Escravos, ok? Mais um aqui para a lista, José de Alencar. Não podia esquecer dele, hein? Com o Guarani, Iracema, Tio e também Senhora, ok? Não se esqueçam, hein, pessoal? Galera, é isso, tá? Espero que tenha ajudado a todos. Grande abraço e também até o próximo vídeo. Até mais, pessoal!